Pessoal, abrindo aqui com a nova rodada de pesquisas, primeira coisa, saiu o Quest, agora à tarde, 16 horas, então tá aqui Nunes 45% e Boulos 33%. Bem, em Belo Horizonte saiu também a rodada da Quest, Fouad Noman 46% e Engler com 37%, ou seja, não tem muita diferença em relação ao Datafolha. Pessoal, chegando aqui no meu gabinete, aqui na Câmara dos Deputados para trabalhar, e uma surpresa, acabei de ser intimado pela Justiça Eleitoral. Sabe que processo que é esse daqui? Depois que eu chamei o Chupetão de Chupetão, para quem não sabe, Chupetão é o Bruno Engler, candidato a prefeito de Belo Horizonte, amigo do Chupetinho, as coisas é assim, carne e unha. Ele entrou com ação contra mim, porque eu divulguei uma pesquisa do Datafolha mostrando que ele tá levando couro, lapada no segundo turno lá de Belo Horizonte. Mas sabe o que mais chama atenção, gente? Essa turma que vive falando em liberdade de expressão entrou com um processo contra mim e, para completar, para colocar a cereja no bolo, sabe o que ele pede no processo? Segredo de justiça. Ele pede para que você não fique sabendo que ele está me processando. Ou seja, além de ditador, censurador, é hipócrita também. Nós vamos divulgar sim, nós vamos para cima. E só para finalizar, dizer para vocês o seguinte, um cara que é deputado há 6 anos e mora com os pais, não consegue administrar a própria vida. Imagina administrar Belo Horizonte. Isso se assemelha mais a uma pessoa que chupa uma chupeta do que a um adulto. Por isso, é chupetão sim, e nós não vamos deixar ele chegar e vencer as eleições. Compartilha esse vídeo, vamos pra cima, tamo junto. Bem, mas eu abro aqui, pessoal, fazendo um resumo do que foi notícia hoje. Primeira coisa, bolsonarista elogia Lula após sanção do Dia Nacional da Música Gospel. Teve um evento lá no Palácio do Planalto e tal, e o que chamou a atenção da imprensa toda é o pastor Otônio de Paula, do Rio de Janeiro, que até dias atrás era um dos críticos mais ferozes, era quase que Magno Malta, Silas Malafaia, era do mesmo nível, tá? Marcos Feliciano. E do nada agora ele solta isso aqui. Eu quero encerrar dizendo que é graças à visão social de seus governos que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa Minha Vida. Falou isso lá pro Lula. Bem, isso aí foi destaque também em outros meios. A CNN Brasil disse: líder evangélico que apoiou Bolsonaro elogia Lula e pede aproximação sem reservas. Então chama muita atenção por que o Otônio de Paula está fazendo esse movimento na direção do Lula. Enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos. Bem, mas seguindo aqui, uma notícia da Malu Gaspar no Globo: fake news sobre eleições dominam o X após o desbloqueio por Alexandre de Moraes, aponta estudo. Então, a gente já meio que tratou desse assunto. Uma fake news falando que todas as viradas, tanto do Lula em cima do Bolsonaro em 2022, quanto da Dilma em cima do Aécio Neves em 2014, e também agora a virada do Boulos em cima do Marçal no primeiro turno das eleições desse ano, tudo isso teria acontecido às 18 horas e 45 minutos. A gente já leu a matéria do Fact Check, mostrando ali que a virada da Dilma sobre o Aécio foi às 19 horas e 32 minutos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas enfim, eu não vou ler de novo todo o desmentido aqui, porque a gente já fez isso. Bem, eu sigo aqui trazendo ainda aquela notícia sobre o corte de gastos, tá? A limitação ao aumento de gastos que o Haddad e a Tebet estão tratando com o Lula, tentando convencer o Lula disso. Bem, eu acho que isso aqui é fundamental, tá, para a sobrevivência do governo a médio e longo prazo. E eu já falei aqui quais eu acho que são os candidatos, né, ao corte. Algum limitador no BPC na questão do autismo e também alguma mudança na correção dos pisos constitucionais de gasto com saúde e educação, tá? Isso aqui, por exemplo, o orçamento da saúde cresceu 30% em relação ao ano passado. O governo não capitalizou nada, a população não sentiu. Ou seja, é um esforço fiscal do governo monstruoso, né? Imagina crescer o orçamento da saúde em 30% ao ano, e a população não dá crédito nenhum para o governo, isso que não gera capital político nenhum para o governo. Então, o governo, agora, alta de dólar, alta de inflação, isso gera perda de capital político. Então o governo deveria reavaliar onde ele está investindo ali, talvez o orçamento da saúde crescer na correção da inflação, mais 1%, 2% ao ano, o que daria aí um crescimento anual de 6% ao ano. Tudo bem, agora um crescimento de 30% anualizado é realmente algo que não é sustentável no longo prazo. É claro que no mundo de fantasia, o ideal seria um aumento, na verdade, de 500%, até 1000% ao ano com o gasto em saúde, porque há demanda para isso. Mas a gente está tratando aqui de realidade, né? Inclusive, eu já vou emendar um assunto no outro. Quando eu falei ontem que o Lula, que o Haddad e a Tebet estavam construindo esse plano de frear o aumento da despesa,
e que vai ter que reformular alguma coisa, cortar de algum lugar, etc. Muita gente entrou nos comentários, mas você não fala dos juros. Sabe por que eu não falo dos juros? Porque é o seguinte, você está lá com seu orçamento familiar apertado, a despesa ali, tem uma despesa com talvez escola particular, tem despesa de alimentação, aluguel, etc. Aí você precisa cortar, porque você está em déficit, né? Você está gastando mais do que ganha. Bem, você não pega a despesa do seu empréstimo, por exemplo, bancário, seja para financiamento de carro ou apartamento ou outra razão, você não pega o juro do banco e diz assim, banco, olha, eu decidi aqui que ao invés de pagar 5% de juros ao mês, agora eu só vou pagar 1% ao mês. Então, aí você vai lá e corta isso do seu orçamento. A gente sabe que não funciona dessa forma. Essa matéria que foi capa, foi que eu acabei de mostrar para você, capa da Folha de São Paulo de hoje, mostrando que no leilão de ontem, o governo contraindo novos empréstimos, tá? Pegando dinheiro emprestado do mercado. E aí, no leilão de ontem, de títulos da dívida pública brasileira, o governo foi obrigado a pagar o maior juro dos últimos anos. Essa matéria mostra isso, ou seja, o empréstimo de longo prazo da dívida brasileira não é o governo que define os juros. O que acontece é que o governo vai ao mercado captar dinheiro e ele checa, olha, por quanto vocês, mercado, e aí mercado são pessoas físicas, tá? Via Tesouro Direto, pessoas até da classe média, que tem lá sua aplicação no Tesouro Direto, tem empresas, tem bancos, tem financeiro, tem fundos de investimento, inclusive nacionais e internacionais. O governo vai e pergunta, olha, por quanto vocês me emprestam dinheiro hoje? E aí tem lá o preço. É como você, pessoa física, pode fazer em relação a um banco. Né? Chegar lá no banco e perguntar, checar ali nos bancos por quanto você consegue um empréstimo. E aí há uma correlação, inclusive, contrária. Quanto mais déficit você tem, quanto mais arrombado é a sua relação entre arrecadação e gasto, mais caro o mercado vai cobrar para te emprestar. Ou seja, você vai ter mais gasto com juros. Então, vocês percebem o tanto que é meio absurdo alguém falar assim, não, mas o Brasil tem que cortar o juro. Sim, mas cortar o juro não é uma coisa que o governo consegue fazer do dia para a noite. Ou seja, o governo precisa melhorar a situação fiscal dele, ele precisa mostrar. E aí o mercado começa a cobrar mais barato para emprestar dinheiro para o governo. É assim que acontece também no setor privado, com as pessoas físicas e com as empresas. Agora, de qualquer forma, não há ainda nenhuma definição sobre esse assunto, tá? Se o Haddad vai conseguir, o Haddad e a Tebet vão conseguir, junto ao Lula, alguma redução no ritmo de aumento de gasto, né? Porque não é corte de gasto, é redução do ritmo de aumento. E aí a gente vai acompanhar o que isso vai acontecer. Se não tiver isso, eu prevejo uma certa dificuldade. Cada vez mais desvalorização do real, aí mais necessidade, mais o Banco Central vai aumentar os juros para tentar conter a desvalorização do real, e aí isso vai levando a um ciclo ruim para a economia brasileira. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.